Sexta-feira, 19 de julho, Revista Novo Tempo começa agora, diretamente da Zâmbia. Por lá, a Igreja Adventista tem multiplicado o número de membros. A educação adventista é a grande protagonista desse feito. Se por um lado isso é bom, por outro é desafiador. As salas de aulas estão lotadas, o que sobrecarrega professores e diminui a atenção de alunos. Foi então que a igreja no sul da Zâmbia pediu ajuda à Maranata com a situação desesperadora. E a Maranata entrou em ação para construir 4 novas salas de aula e um bloco habitacional para funcionários. As novas estruturas vão diminuir a sobrecarga de estudantes e professores. É mais esperança para a Zâmbia. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata. A Zâmbia tem sido um lugar bonito para os turistas visitarem, com paisagens naturais e maravilhas que permeiam o país. Mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos últimos anos a Zâmbia tem se destacado devido ao enorme aumento de membros. De 2011 a 2024, o número de membros mais que dobrou. Vamos ver 2 maneiras pelas quais a igreja está alcançando as pessoas na Zâmbia com a mensagem do amor de Jesus. A primeira é através da educação adventista de qualidade. As escolas adventistas têm sido fundamentais para a divulgação do Evangelho. Uma das coisas que a gente descobriu no Departamento de Educação é que ensinando mais os alunos sobre Cristo e alfabetizando eles para que possam ler a Bíblia por conta própria e também as crenças fundamentais para eles terem acesso à verdade, eles vão se tornar verdadeiros embaixadores de Cristo aonde forem. Um desses locais de ensino é a Escola Adventista Sala. Localizada a 1 hora de distância da capital Lusaka, esta instituição rural tem educado milhares de estudantes há mais de 100 anos. A escola Sala é muito especial para mim. Eu sou o que sou por causa dessa escola. Eu comecei a estudar em 1983, quando eu era apenas um garotinho. É especial, até meus filhos estudam aqui, porque eu acredito que, como é uma escola adventista, meus filhos vão aprender bons princípios morais. Não é só pela educação, mas também é bom aprender sobre Deus, e aqui eles aprendem sobre Deus, o que é muito bom para a vida deles, porque eles crescem com temor ao Senhor. Então eles estão indo pelo bom caminho. A escola Sala, como a maioria na Zâmbia, é considerada o que se chama de escola subvencionada. O governo cobre as mensalidades para garantir que todas as crianças recebam educação. A parte boa é que o governo se propõe a pagar os professores enquanto a igreja faz a administração. A gente estabelece todas as regras da escola de acordo com a nossa administração como igreja. E dessa forma o governo não interfere nisso. Bom, eu acredito que vai continuar sendo uma parceria muito boa a longo prazo, porque isso ajuda muito na criação de projetos de desenvolvimento. Em vez da gente ter que se concentrar em arrumar dinheiro para pagar os professores, a gente se concentra em projetos e outras atividades para atingir o maior número possível de alunos, assim como pregar o Evangelho para o maior número de alunos. Essa política de educação gratuita foi introduzida pelo governo. Então a educação gratuita trouxe muitas crianças para a escola, até algumas que tinham parado de estudar. Uma das alunas que parou de frequentar a escola alguns anos atrás é Maureen, de 16 anos. Isso. Eu sou a Maureen. Bom, o que acontece é que eu devia estar no 10º ano, mas infelizmente eu engravidei e depois estive casada por um tempo. O meu marido não me deixava ir à escola. Ele disse que eu devia me concentrar no casamento, mas eu não estava gostando, porque eu sabia que eu ainda era muito jovem. Eu não conseguia viver como uma mulher casada, então foi assim que eu me obriguei a voltar a estudar. Eu sabia que a única saída para melhorar minha vida seria através da educação. Eu voltei a estudar porque a educação é gratuita e eu não preciso arrumar dinheiro para pagar as mensalidades. Eu voltei a frequentar a escola quando meu filho tinha 3 meses. Quando eu vou para a escola, eu deixo ele com minha mãe e ela cuida dele e tal, mas mesmo assim, ainda é bem complicado porque administrar o tempo para conciliar
cuidar do meu filho e estudar é muito difícil para mim. Às vezes eu não vou para a escola, eu falto às aulas, porque a minha mãe precisa sair, então eu acabo sem ter ninguém para tomar conta do meu filho em casa. Isso é muito complicado, mas eu tô me esforçando para não desistir. Eu continuo indo para a escola. Apesar da valiosa educação que Maureen recebe em sala, existem muitos desafios, em especial devido à falta de espaço. São 1.300 estudantes matriculados, número que vem aumentando desde que o governo tornou a educação gratuita, incluindo jovens como Maureen, que deixaram de estudar devido ao casamento e à gravidez. Houve o ingresso de um grande número de alunos e isso gerou uma grande sobrecarga para os professores. Então eles não conseguem fazer o que deviam fazer, porque às vezes um professor precisa atender muitos alunos. Uma turma normal devia ter de 35 a 40 alunos, mas aqui a gente encontra às vezes 80, 90 alunos numa só turma, o que não é bom. Os professores se frustram por vários motivos. Um deles é a superlotação. Então, o nosso desejo como professores é de que a gente possa atender às necessidades das crianças. E quando a gente não consegue, num dia específico, quando a gente não faz o suficiente para que todos eles possam entender bem o que está sendo explicado por nós durante a aula, isso faz com que o professor se frustre. Você acorda cedo e sai de casa disposto a fazer um bom trabalho. Mas quando a gente vê que não atendeu às expectativas, porque um grande número de alunos não foi atendido da forma adequada, isso é uma grande frustração. São vários desafios. Primeiro, se a gente não for minucioso com relação à turma, não vamos conseguir saber quem está na aula e quem não está. A gente devia fazer a chamada, mas até terminar de chamar os nomes, levaria cerca de 15 minutos e cada período tem 40 minutos. A gente teria que fazer a chamada de 140 alunos. E depois, quando a gente está explicando numa turma enorme, os alunos que ficam na frente vão conseguir entender alguma coisa. Mas os que ficam atrás, se a gente não for cuidadoso, vão ficar sentados como se estivessem ouvindo, mas não vão estar entendendo nada. Às vezes 20% entendem o conteúdo e 80% não. Então, para mim, como professor, lembrar de 150, 140 alunos em um dia é difícil. Porque eu preciso passar de uma turma para outra. O resultado disso é que, no fim do dia, os professores estão exaustos e até acabam não planejando as aulas do dia seguinte, por causa da sobrecarga de trabalho que a gente tem. Então, todos esses desafios acabam sendo frustrantes para os professores. É preferível dar aula para uma turma com um pequeno número de alunos do que para uma turma com um grande número de alunos. São tantos alunos que às vezes a gente nem consegue ver o quadro. A gente senta no chão e não consegue ter um bom rendimento na aprendizagem. E a gente não escreve direito porque tem que sentar no chão. Alguns alunos ficam fazendo barulho e não prestam muita atenção nas aulas. Outros alunos só vão para a aula para brincar porque são tantos numa sala que muitos não conseguem participar da aula. Eu fico frustrado porque os meus filhos não conseguem receber a educação que merecem, porque é muito aluno. E quanto mais crianças tiver numa sala, menos atenção elas recebem. A Igreja Adventista no sul da Zâmbia pediu ajuda à Maranata com a situação desesperadora de sala. E nós nos comprometemos a construir 4 novas salas de aula e um bloco habitacional para os funcionários. Essas novas estruturas vão diminuir a sobrecarga dos estudantes e professores e acomodar mais professores que o governo prometeu enviar. Eu mal posso esperar por esse dia para ver os alunos contentes, dançando e gratos a vocês da Maranata por toda a ajuda. Eles vão ficar muito felizes, eu garanto. A gente vem pra cá porque sabe que a educação é a chave para o sucesso. Aqui onde a gente estuda, muita gente está desempregada e a gente vê que
Quando a pessoa vai para a escola e recebe educação, vive uma vida melhor e consegue um emprego como professor, médico ou alguma coisa assim. Como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Então, quando a Maranata vier ajudar a gente com a construção de mais salas de aula para esses alunos, eles têm a possibilidade de serem futuros líderes muito bons para a Zâmbia. E não só para a Zâmbia, mas também para o mundo. Ações como essas nos enchem de esperança e também de responsabilidade. Responsabilidade de sermos os braços de Jesus ao redor do mundo, de ajudar quem precisa. E aqui no Revista Novo Tempo, você pode se inspirar com ações voluntárias de pessoas do Brasil e do mundo que levam a sério essa missão de ser os braços de Jesus para o próximo. Veja agora o que mais vem por aí no Revista Novo Tempo de hoje. Universidade da Escola Sabatina forma mais de 130 professores pastoreadores no Pará. Inspirado nos Jogos Olímpicos, evento esportivo atrai mais de 900 alunos no sul do Rio de Janeiro. O que devemos ter em mente quando vamos escolher um lugar para realizar uma missão? É o que você vai ver no segundo episódio da Missão Piauí. E todos os detalhes do aniversário da gravadora Novo Tempo. Musical e documentário foram produzidos e serão lançados no segundo semestre deste ano. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui vários ministérios para atender às necessidades do público e promover ação social e espiritualidade para todos. E nós vamos conhecer agora um pouco mais do MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, que busca especificamente acolher pessoas com deficiências diversas, promovendo atitudes e práticas de inclusão. Atualmente, o Brasil possui uma população de 203,1 milhões de habitantes, distribuídos em seus 26 estados. Desse total, 17 milhões possuem algum tipo de deficiência, o que representa 8,4% da população acima dos 2 anos de idade. São homens, mulheres, crianças e idosos, com alguma limitação física ou psicológica, mas na maioria dos casos abertos para receber acolhimento, empatia, respeito, capacitação e, acima de tudo, amor. Essa é a missão e o propósito do MAP, o Ministério das Possibilidades, instituído pela Igreja Adventista na América do Sul e muito ativo na Igreja Central da cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Nós começamos no dia 18 de dezembro de 2021 e quem incentivou esse trabalho foi a Regiane, que ela é uma pessoa com deficiência visual. E ela nos incentivou e nós aceitamos esse desafio e começamos o trabalho. Trabalho que tem sido feito com muita seriedade para atender cerca de 30 participantes que vêm à igreja todo terceiro sábado de cada mês para confraternizar e, como consequência, conhecer o Evangelho de Cristo. A principal coisa é a confraternização entre amigos. O que nós fazemos? Nós damos oportunidade para eles se expressarem, falarem das suas dificuldades, falarem das suas lutas e depois o mais importante é a amizade que eles têm nesse relacionamento com eles. Depois, toda reunião tem um profissional de saúde, alguém que é da área, por exemplo, jurídica para dar orientação para eles. E depois nós temos essa confraternização gostosa aí com o lanche com eles. E a gente recebe essas pessoas com o único intuito de reconhecê-las, valorizá-las, dar a elas carinho, dar a elas reconhecimento, valorização. E com o passar do tempo, e o processo é longo, com o passar do tempo a gente consegue a confiança e eles, a maioria das vezes, eles mesmos pedem
uma instrução bíblica. Por que a gente faz isso e tal? O discurso de sempre é: nunca imaginei que tinha isso na igreja adventista. Pois sim, temos e nós adoramos fazer isso, é gratificante. A satisfação é tanto para quem dá quanto para quem recebe. Fora os ensinamentos bíblicos que nós tivemos aqui com alguns irmãos, a palestra também sobre a parte física dele foi maravilhosa, foi muito bom. Hoje foi muito rentável, foi muito bom mesmo. Obrigado. O pessoal que está na TV não tem ideia de como é isso daqui. É um ambiente muito agradável, muito gostoso e muito gratificante a recepção das pessoas. Aqui tem gente com limitações, mas isso não os impede de serem profissionais competentes na sociedade. Nós temos pessoas com deficiência visual aqui que são advogados, nós temos pessoas que são professores, e são profissionais e que trabalham. Nós temos pessoas com deficiência visual que trabalham na prefeitura, que trabalham em empresas. Então essas pessoas não precisam ficar em reclusão, eles podem participar, só precisam de um pequeno apoio, né? Além das atividades sociais e orientações na área da saúde, o MAP tem ido muito além. Em parceria com a Escola Adventista, oferece aulas gratuitas de Libras para a comunidade local e membros da igreja. É uma porta que se abre para transformar os relacionamentos e fortalecer a missão. E já que eu estou por aqui, por que não tentar aprender também, né? O professor Adão tem baixa audição, é capacitado em Libras e oferece o próprio tempo para ajudar membros adventistas e comunidade local a promover inclusão onde estiverem. Pensando nesse curso de Libras gratuito para a comunidade, para que ela possa atuar como um intérprete, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu sinto muito honrado poder participar dessa aula, da aula gratuita, porque eu vejo que muitos dos meus amigos estão sendo beneficiados. Priscila é professora de educação especial e tem aumentado ainda mais os conhecimentos na área de Libras, o que contribui para o próprio avanço em sua função. Está fazendo muito bem para mim e para as minhas outras colegas que estão vindo junto. Então, no caso, ali na escola, né, eu estou vendo esse reflexo lá, porque a gente consegue se comunicar melhor. Já a Julie estuda na Escola Adventista, está realizada com essa oportunidade e ainda conseguiu incentivar a mãe e o primo a aprender também. Eu sempre tive a paixão, né, por Libras, eu comentava com a minha mãe, eu sempre gostei bastante. E também é bom saber que eu vou poder ajudar algumas pessoas com deficiência auditiva, né, quanto na igreja, desbravador, essas coisas, saber que eu posso passar sobre o amor de Deus para uma pessoa que tem deficiência. Tem sido muito bom. O mais difícil é a gente ficar quieto, não conseguir falar, a gente não falar, porque a gente está fazendo as Libras e a gente quer falar, né? Mas a gente não pode falar, então tem que ser tudo no silêncio, fazer só as Libras. Tem sido muito gostoso e espero poder ajudar alguém no futuro, né? E assim, a igreja vai cumprindo seu papel social e, por que não, educativo, tornando o evangelho inclusivo para todos os públicos. A principal mensagem que nós queremos passar para todas essas pessoas é o amor de Jesus, que apesar das lutas, dificuldades, das deficiências, Deus os ama e que eles têm a oportunidade, a esperança de um dia, quando Jesus voltar, todas as coisas se farão novas. Julho já é conhecido pelos jovens adventistas como um mês de muito trabalho. Eles trocam as férias por dias de ações voluntárias, tudo para ajudar pessoas carentes. Veja como foram algumas ações em Manaus, na reportagem da Jaqueline Fará. O mês de julho é um dos mais esperados pela juventude adventista. Férias? Nem pensar. Aqui o negócio é pôr a mão na massa e enfrentar o sol e o calor de 38 graus de Manaus e realizar uma feira de saúde, com atendimentos psicológicos, odontológicos e massoterapia. Tudo de graça para a população da zona norte da cidade. A gente sabe que é o primeiro contato que a gente vai ter com a comunidade, certo? A gente sabe que Jesus, quando ele servia as pessoas, era o melhor modo da gente se conectar com elas, a gente quer salvar elas. Então a melhor maneira é a gente
dando as primeiras necessidades. Mais do que uma feira de saúde, principalmente para quem trabalha, um momento de entrega. É gratificante eu poder dar uma orientação para uma pessoa que ela pode estar necessitando, né? E ela saindo daqui com alguma informação a mais, saindo daqui mais orientada do que ela chegou. Mas se você pensa que os Caleb já cansaram, o mês está só na metade e eles sabem que tem uma missão a cumprir. E a Missão Caleb é um objetivo de aproximar as pessoas de Deus, de mais conhecimento sobre Jesus. Um percurso de 3,5 quilômetros percorrido por desbravadores, Ministério da Mulher e jovens. Tudo para chamar a atenção de pessoas para os pontos de estudo da Bíblia, como esse aqui. A ideia dessa passeata foi entregar convites para o bairro na Missão Caleb, né, que é o nosso plano A aqui da Igreja de Novo Aleixo 3. E a ideia é mobilizar mesmo toda a comunidade para a pregação do Evangelho nos 2 pontos da nossa igreja, dos 2 pequenos grupos, né? E nós reunimos e mobilizamos o distrito para esse propósito. A Missão Caleb é um momento onde os jovens lideram o evangelismo. Eles vão à frente para que toda a igreja se envolva, pregando o evangelho além dos portões. É a igreja preparando um povo para a breve volta do Senhor Jesus. É a igreja cumprindo a missão de pregar o evangelho a toda tribo, nação, língua e povo. Só no leste do Amazonas e no estado de Roraima serão mais de 1000 pontos de estudos da Bíblia, que já começaram a ter resultados de pessoas tomando a decisão pelo batismo. Além de várias ações, como doação de sangue em massa. Porque nós participamos já da igreja e sempre quando vem um, vem outro, né? Então a gente foi agregando da família. Hoje lá em casa eu sou doador, minha esposa e meu filho. Minha família me convidou a vir, foi super tranquilo. Eu me senti bem na hora, não fiquei com medo nem nada. É tranquilo e é de boa. Eu indico muito darem sangue para salvarem vidas. Nossa, é um projeto assim que eu falo que é um projeto maravilhoso, né? Porque além de salvar espiritualmente, nós temos a oportunidade de, nesse julho, também salvar vidas, né? Pessoas, não só através do evangelho, mas de atitudes. Que uma bolsa salva 4 vidas, né? Então, é grandioso, é um projeto assim, missionário, grandioso mesmo. Fruto de um trabalho de uma geração que quer ver Jesus voltar. Hora da gente ir até a Rádio Novo Tempo. A Patrícia e o William, que são os apresentadores do Revista Novo Tempo da rádio, têm novidades para contar pra gente. Oi, Patrícia. Oi, gente. Oi, Darcy. Ótima sexta-feira para você que está acompanhando a gente agora. William Vieira, boa noite. Boa noite, Patrícia. Retornando ao nosso programa aqui. Boa noite, Darcy. E para você que nos assiste agora também, feliz sábado. E esta semana teve festa aqui na Rádio Novo Tempo. É que a nossa emissora de Campinas completou 31 aninhos. E claro que a gente comemorou. Toda a nossa equipe celebrou o aniversário da 830M junto com os nossos ouvintes. É verdade, o William, foi muito bom. Através da caravana Novo Tempo, conhecemos as igrejas Central de Americana e Central de Sumaré. E pela manhã compartilhamos muita música, mensagens de esperança, presentes também. E à tarde continuou a festa. Teve um programa com muito louvor, dinâmicas, testemunhos e a presença de líderes da Igreja Adventista da região, da equipe da Rádio Novo Tempo e do Adoradores Coral. E eu volto a dizer, Patrícia, que o mais legal mesmo é que a gente fez tudo isso em parceria com os nossos ouvintes da região. Uma oportunidade maravilhosa para conhecer pessoas tão especiais que apoiam o Ministério da Novo Tempo. E para encerrar esse dia de festa, a rádio organizou uma ação social para distribuir alimentos a moradores de rua da cidade de Sumaré. Esse também foi um momento onde abençoamos, mas fomos muito abençoados ao compartilhar testemunhos. E o nosso recadinho de hoje é esse. E não se esqueça que a Rádio Novo Tempo pode ser a sua melhor companhia para as suas atividades diárias. A gente te deseja um ótimo fim de semana. Voltamos com você, Darcy. Obrigada, Patrícia, William. Um ótimo fim de semana para vocês também. Gente, os Jogos Olímpicos de Paris começam na próxima semana e pensando em fortalecer a prática do esporte entre os adolescentes, a Rede Adventista de Educação no sul do Rio de Janeiro realizou o Adventure Esportivo.
Mais de 900 alunos participaram em diferentes modalidades. Veja como foi. A bola quica, Ana Cristina se prepara e ela faz o saque. Assim começou uma das partidas de vôlei no Adventure Esportivo, competição promovida pela Rede Adventista de Educação da região sul do Rio de Janeiro. Faltam poucos dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris e entre os muitos talentos presentes no Adventure Esportivo, destaca-se a aluna Ana Cristina. Ela tem 13 anos e atualmente joga em uma equipe profissional pré-mirim e o sonho dela é um dia poder representar o Brasil nas Olimpíadas. Eu me dedico e treino todos os dias para poder um dia conseguir jogar nas Olimpíadas do Brasil, nas Olimpíadas e poder representar o Brasil, que é o meu sonho desde criança. A Ana inspira outros alunos com seu talento e o professor Rafael com sua história de superação. Ele é um dos idealizadores do projeto e vê os benefícios do esporte em sua saúde. Há mais ou menos um ano e meio atrás, eu pesava cerca de 140 quilos. E eu comecei a ver que isso poderia influenciar na saúde dos meus alunos também. Então eu comecei um projeto pessoal, onde eu comecei a praticar mais exercícios físicos, melhorei a minha alimentação, o meu descanso e comecei a ensinar e passar isso nas minhas aulas de educação física também para os meus alunos. E com isso eu consegui inspirar as crianças e ajudá-los também nesse ponto de cuidar da saúde num geral, de uma forma geral. A primeira edição do Adventure Esportivo aconteceu em 2023 e reuniu mais de 500 alunos na ocasião. Já neste ano, mais de 900 participantes foram beneficiados com a iniciativa. A aceitação por parte dos alunos foi muito grande e com isso um sucesso. Nós estamos muito felizes com os índices alcançados. A educação adventista crê que uma educação completa, que vai além do ensino, não precisa restringir apenas a sala de aula. Ela precisa ser um desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E esse projeto de estarmos aqui com os alunos faz parte desse programa de desenvolvimento completo da educação. Participação de 8 unidades escolares, 6 modalidades, mais de 400 jogos e centenas de medalhas entregues. Resultados negativos para alguns e positivos para outros, mas no fim, todos puderam ganhar em um ponto. Através dos jogos, das competições, os alunos eles criam laços e isso faz com que eles fiquem mais unidos. E a sociabilização deles é diferenciada. Laço esse que alguns levaram para casa e, quem sabe, memórias para a vida. Eu acho que o importante, tipo assim, não foi somente a vitória, mas foi o processo e a amizade que cada um fez no caminho. Porque o importante não é só ganhar, o importante é a participação e o orgulho do time, do jogo e do colégio. Hora da sua participação pelo nosso WhatsApp. E é só enviar mensagem para o nosso número, que é o 12 981352908, e a gente mostra aqui na tela para todo o Brasil. Elias Alves de Castanheira, Mato Grosso. Boa noite, Darcy. Estamos parabenizando este jovem desbravador, o pequeno Enzo. Ele comemorou seu aniversário de 12 anos nesta quinta-feira. Enzo, parabéns para você. Deus te abençoe muito, viu? Gente, a seguir você vai ver uma feira que conectou a cultura mineira com a educação adventista. E a Universidade da Escola Sabatina formou mais de 130 professores no Pará. Tem ainda as novidades do Happy Hour desta semana, o podcast da Novo Tempo. É bem rapidinho, já já eu volto. No Missão 360 da semana passada, nós conhecemos a história da Malu Gomes. E no episódio de hoje você vai saber detalhes de uma das iniciativas que ela participa, o projeto de missão urbana em Brasília. Essa ação voluntária oferece apoio físico e espiritual a diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vamos ver juntos? Durante o período que estive no Distrito Federal, eu tive a oportunidade de conhecer a Malu Gomes, uma mulher que teve um encontro verdadeiro com Deus e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas na capital do Brasil. Eu tenho 6 anos que eu conheci a Igreja Adventista através da TV Novo Tempo. Em 2017 eu assisti na TV Novo Tempo e aí eu nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus. E quando eu ouvi essa mensagem, eu achei que eu precisava mudar da maneira como eu pensava, né? E aí no mesmo ano, quando foi em 2018, eu fui na igreja lá de Itaguatinga, né, aqui no Distrito Federal,
e tem 6 anos que eu sou membro da igreja. E aí eu já fazia uns trabalhos voluntários, né, com algumas pessoas. E eu conheci esse trabalho aqui no mesmo ano, 2018, o Banho do Bem. E aí desde 2018 que eu faço, eu participo aqui, sou voluntária desse trabalho com os nossos irmãos em situação de rua, né? Que é um trabalho de resgate. E a gente oferece aqui o banho, a roupa, corte de cabelo, comida. E aqueles que nos pedem ajuda, a gente encaminha para casa de tratamento para dependência química. E a gente tem tirado muitos. E nessas casas de tratamento, nós temos levado lá a palavra de Deus, nós temos pessoas da nossa igreja que estão toda semana, sábado, fazendo lá, levando uma mensagem com eles. E isso a gente tem batizado muitas pessoas na nossa igreja. E a gente tem acompanhado pessoas que saíram, tem pessoas que estão trabalhando no colégio adventista, que saíram da situação de rua, de droga. Então, assim, isso é que nos motiva para estar aqui todos os domingos, aqui nesse trabalho. E eu agradeço muito a Deus por Ele me ter dado essa oportunidade, né? Porque não é bondade, é Deus que é misericordioso com a gente. Olha, o banho, ele foi em 2018, ele foi comprado por uma empresária do ramo de hotelaria, que é a Adriana Calil, e aí ela montou, né? O ônibus tem 2 chuveiros masculinos e 2 chuveiros femininos. Aí a gente tem as roupas, né? Você vê ali que tem, né, toda a roupa masculina, feminina. Aí a gente tem kit de higiene, né? Aí eles tomam banho, cortam o cabelo, né? E aí a gente até está tendo acompanhamento com o fisioterapeuta. Eles estão ali, ó. Ali são uma equipe que conversa com eles, né? E aí a gente vai, né? Aqueles que nos pedem ajuda, a gente encaminha para tratamento. E esse é o trabalho do Banho do Bem, que a gente faz aqui todos os domingos, na rodoviária. Eu faço também, tem o Missão Urbana, que é esse com o pessoal da Igreja Adventista, né? O café da manhã, que todo domingo a gente está lá, tem 4 anos que a gente faz esse trabalho. Então nós temos 3 distritos que participam junto conosco desse trabalho. E também eu faço trabalho voluntário na casa no lar de idosos, aqui em Brasília, que é chamado Lar dos Idosos Maria Madalena. Esse eu fui voluntário há 9 anos. E aí eu sempre estou indo lá com eles, né? Levo o pessoal da igreja. No mês passado eu levei o grupo, o coral jovem da igreja, para a gente estar lá. Então, porque eu ocupo o meu sábado e domingo para trabalhar, porque eu trabalho de segunda a sexta no meu serviço. Aí sábado e domingo a gente tem que trabalhar para Jesus, né? E esse é o trabalho, porque esse trabalho não é mérito nosso, é Ele que nos capacita para fazer essa obra, né? Que é a obra dele. E a gente está aqui. Antes de a gente conseguir tirar aqui das ruas, já vale todo o sacrifício de Jesus. Então não é quantidade. Tem mais ou menos 15 anos que eu conheci, eu nunca tinha ido em igreja nenhuma. A primeira igreja que eu fui não foi a adventista, foi uma igreja evangélica, né? Eu fiquei nessa igreja 6 anos e aí foi nesse período que eu comecei a fazer trabalho voluntário, porque eu tinha que ocupar meu tempo. Eu não podia ficar em casa, né? Eu não ia mais ficar descansando, só curtindo, porque esse foi um chamado de Deus, não fui eu. Antes eu não fazia nada disso. Eu era uma pessoa que eu vivia curtindo a vida, aqui em Brasília. Foram 23 anos aqui em Brasília curtindo a vida. Uma hora dessa eu estava aí nos clubes, passeando. E aí Deus, né, chegou uma hora que Deus falou assim, não, minha filha, esse trabalho, essa vida aí que você está vivendo, para o mundo aqui tá bom. Mas para os planos que Ele tem para a nossa vida, estava longe. E aí eu fui estudando a palavra de Deus. E aí eu fiquei nessa igreja 6 anos, depois eu saí, mas não voltei mais para as farras. Foi o trabalho voluntário que me fez continuar, né, nessa missão. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e em um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano.
Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação organizacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar a mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a sua, sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. Amém. Gente, toda sexta o Wagner Cantori aparece aqui no Revista Novo Tempo para contar as novidades do podcast da Novo Tempo, o Hope Hour, e também do departamento de web da Novo Tempo, que produz conteúdos muito legais e gratuitos para você, viu? Vamos falar com ele então. Oi, Wagner, boa noite, feliz sábado. Oi, Darcy, olá para você que está acompanhando aí o Revista Novo Tempo, feliz sábado, boa noite. Tô aqui direto do nosso estúdio de vidro do Hope Hour para te convidar
para esse episódio que foi pro ar na quinta-feira e tá lá disponível para você, né? A gente falou sobre maternidade, porque é sempre importante, né? Falar com as mães, falar sobre a vida das mães, como é que elas conseguem sobreviver a todo esse momento muito complicado, principalmente nos primeiros anos de vida dos seus filhos. A gente teve aqui como co-host a Teru Gouveia e também a Franciele Nogueira. Ela é influenciadora, começou falando muito sobre alimentação, mas hoje mostra estilo de vida, educação dos filhos, né? Expõe toda a situação da família dela para ajudar os seguidores que ela tem. Dá uma olhadinha em como foi a nossa conversa dessa semana. Como a Teru falou, cada criança exige uma educação diferente, uma abordagem diferente. Eu vou me adaptar, eu vou me conhecer nesse processo e eu vou me permitir testar coisas diferentes para eu achar qual que é o meu estilo e ir amadurecendo nesse processo. E não precisa, ninguém tem tudo certo. Quando você vira mãe, você já sabe tudo, como faz tudo. Você não sabe, você vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. E é esse o processo, e é assim que foi para as nossas mães. E elas ainda estão aprendendo. Minha mãe ainda está aprendendo a lidar comigo, adulta. E eu tô aprendendo a lidar com os meus filhos. E a gente vai se tornando também uma mãe diferente a cada filho que você vai tendo. Eu sou uma mãe diferente pro meu primeiro, eu fui uma mãe diferente do que eu tô sendo pra minha terceira. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo, vai mudando as prioridades, vai mudando a dinâmica familiar. Então, a gente vai mexendo nesse processo, a gente vai amadurecendo nesse processo e nossos filhos também são diferentes. Então a gente tá te esperando para você acompanhar essa conversa completa do Hope Hour dessa semana. Você sabe que a gente tá no YouTube, né? Hope Hour NT é o nosso canal. Você pode seguir a gente no Instagram, é a mesma coisa, @HopeHourNT. Lá você fica sabendo todas as novidades, todos os episódios, pode interagir, participar e aparecer aí no nosso podcast. E também todas as plataformas de áudio, você que usa aí Spotify, Deezer, e todas essas plataformas aí que existem para ouvir música, os podcasts estão lá, inclusive é só procurar pelo Hope Hour. Te lembrando que estamos no mês de julho, então mês de julho tem o quadro do Hope Hour Pensando Bem às segundas-feiras. Então toda segunda, meio-dia, a gente está falando sobre saúde mental, Dr. César aqui junto comigo, e na próxima segunda tô te esperando lá ao meio-dia. Tá bom? Um abraço para você, feliz sábado mais uma vez, e Dárcia, com você agora. Muito obrigada, Wagner. Um abraço para você e um feliz e abençoado sábado para você também, tá bom? Obrigada. Sexta que vem você volta para cá. Você já parou para pensar na influência da cultura na sua vida? A Escola Adventista de Uberaba, em Minas Gerais, realizou uma atividade interessante conectando a cultura mineira com a educação adventista. Olha só o resultado.
Estudar a Bíblia é um momento de profunda comunhão e adoração. É uma grande responsabilidade para os professores da Escola Sabatina que auxiliam no estudo bíblico em templos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pensando em melhorar essa missão, a região norte do Brasil lançou em 2021 a Universidade da Escola Sabatina, oferecendo cursos online e gratuitos para formar e aperfeiçoar docentes e diretores. Os frutos desse trabalho são vistos na região oeste do Pará. Mais de 130 professores se formaram em junho. Acompanhe a reportagem da Thaís Orlovic. Em maio de 2021, a Igreja Adventista do Norte do Brasil lançou a Universidade Online gratuita para professores da Escola Sabatina. O curso é certificado pela Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. Durante 3 meses, os alunos puderam acompanhar as aulas semanais, todas feitas na modalidade à distância. O mês de junho foi de celebração e conquistas na região oeste do Pará. A cerimônia marca um momento histórico. A Universidade da Escola Sabatina, ela surge com o objetivo de resgatar no professor esse senso de pastoreio, para que ele entenda que o papel dele não se limita a estar na classe da Escola Sabatina no sábado pela manhã e por 30 minutos ministrar uma lição. O papel dele é mais amplo, ele é o pastor desse grupo, ele deve cuidar desse grupo, ao visitar, ao dar uma orientação, ao motivar para que saiam para a missão. E dessa maneira, com a Universidade da Escola Sabatina, esse professor começa a ser despertado, motivado, envolvido, até que ele chegue ao conhecimento de que meu papel é sublime, meu papel vem de Deus, a orientação profética sobre isso. E eu quero ser um professor pastoreador. Em Santarém, 27 formandos estavam prontos para receber seus diplomas. Entre eles, Edilene Lamego, de 48 anos, e seu filho Gabriel, de 16, que se formaram juntos. Nós trabalhamos com a Escola Sabatina no geral e precisávamos de uma experiência mais próxima, né? O ensino, Bíblia, a lição da Escola Sabatina, um aprendizado dinâmico, como se comportar dentro da igreja, como direcionar os ensinos, como partilhar conhecimento. Foi uma experiência sensacional. A futura técnica em enfermagem, Maiara Almeida, da cidade de Placas, se formou. Com o apoio do esposo, sentiu um misto de sentimentos durante a celebração. É difícil, assim. A gente passou muitos momentos estudando. Eu tinha que estudar de madrugada, porque não dava tempo de eu assistir todas as aulas. Tinha que sair para ir para a reunião do clube Desbravadores e tinha que arrumar as crianças, acordar elas para poder arrumar elas para ir para o aventureiro, para o desbravador. Então, foi muita correria. Enquanto o pastor falava, eu fui lembrando, né? É por isso que eu me emocionei. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Em Itaituba, 36 formandos compartilharam a mesma conquista. Em Altamira, a segunda edição da formatura da Universidade da Escola Sabatina marca a continuidade de um legado iniciado em 2021. 74 formandos celebraram mais um capítulo de sucesso. Eu sempre gostei muito da Escola Sabatina. E a Escola Sabatina, ela é o coração da Igreja Adventista, né? É algo muito importante. Foi por isso, porque eu sempre fui muito apaixonada de ler as lições da Escola Sabatina. Como eu te falei, desde pequena eu sempre acompanhei, né? Então sempre gostei muito. A Universidade da Escola Sabatina celebra não apenas a conquista acadêmica, mas também as histórias de superação, dedicação e esperança. Cada diploma entregue é um sonho realizado, uma prova de que conhecimento é uma luz que brilha para todos, independentemente da idade. Com certeza foram muitos desafios ao longo desses 4 meses. Foram 20 horas aulas, 22 aulas divididas em 2 módulos. Mas graças a Deus hoje os alunos da Universidade da Escola Sabatina estão realizando o seu sonho. Eu me recordo também de uma irmã em Santarém, que ela costurou a vida toda, inclusive fazendo becas, capelos, e agora ela realizou o sonho dela de se formar porque ela nunca tinha participado de uma formatura. Ela realizou o sonho na Universidade da Escola Sabatina. Eu não tenho dúvidas que agora todos esses que se formaram em Itaituba, Santarém
e Altamira, que eles vão ser melhores professores pastoreadores. Foi uma alegria poder observar e ver o empenho de cada líder em querer estudar, se aprofundar e fazer o seu melhor. Houveram choros, lágrimas, alegria, aplausos, e eu tenho certeza que eles não vão guardar esse conhecimento apenas para eles. Eles irão utilizar para o crescimento da igreja e termos aqui na geografia do Oeste do Pará uma igreja cada vez mais forte na palavra. Hora da sua boa notícia aqui no Revista e é só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 12 98135 2908. Vamos ver quem participa com a gente aqui na tela. Eli de Gonzaga, do Rio de Janeiro, minha amiga querida, está sempre mandando mensagem aqui para a gente. Oi, Darcy, feliz sábado. Esses aí são parte dos amigos que eu conservei desde a minha adolescência. São mais de 55 anos de amizade. Eles são presentes de Deus na minha vida. Essa foto é da última reunião deles, há 15 dias, na minha casa. Que legal! Um beijo grande para você e para todos os seus amigos. E amanhã é dia do amigo, né, minha gente? Por isso que a Elide está aqui homenageando os amigos. Um abraço para vocês. Vamos para um rápido intervalo agora e na volta você vai ver a relação do cristão com o meio ambiente. A nossa responsabilidade como mordomos da criação de Deus. E você vai ver também os detalhes da segunda edição da Jornada Viva Mais, uma iniciativa que oferece conteúdo sobre saúde e qualidade de vida online e de graça. É logo depois do intervalo. De volta com a Revista Novo Tempo e agora vamos ao giro de boas notícias com novidades que estão acontecendo na Igreja Adventista ao redor do mundo com a Soane Andrade, que já começa trazendo para a gente notícias do GAME, um congresso mundial de comunicação da Igreja Adventista. Feliz sábado, Soane, tudo bem? Muito feliz sábado, a gente estava junto ontem à noite, Isso. Agora aqui com notícias mais abrangentes, né? Vamos falar então do GAME, que a gente poderia estar lá, né? Quem sabe na próxima. Quem sabe Mas a gente na precisa próxima. também estar aqui trazendo as notícias, né? Verdade. Vamos lá, Darcy Visão. Olha, gente, feliz sábado para você, que bom a gente se reencontrar aqui nesse giro. Tenho aqui essa notícia bem interessante do GAME, porque ele reúne comunicadores digitais e líderes de comunicação da Igreja Adventista ao redor do mundo a cada ano. E em 2024, ele teve um gosto especial, pois comemorou sua 20ª edição. É isso mesmo, 20 anos do GAME. E ele aconteceu na cidade de Chiang Mai, norte da Tailândia, de 10 a 14 de julho. O foco este ano foi apresentar e discutir estratégias digitais avançadas que já são utilizadas na pregação do Evangelho. Você está vendo algumas imagens aí do evento com exclusividade. Olha, o destaque foi para a produção cinematográfica. É porque a Igreja Adventista Mundial entende a necessidade de investir na criação de filmes, documentários, como a gente vai ver mais à frente sobre Adoradores, que também é um documentário musical. Então, o importante é a gente levar essa mensagem de salvação para alcançar um povo para a volta de Jesus. Um exemplo disso é o filme Hopeful, que em português significa Os Esperançosos. Ele foi lançado em abril deste ano nos cinemas de vários países. A delegação brasileira teve o destaque para o filme A Última Batalha e também Opostos. Você lembra? Este último foi, a princípio, um trabalho de conclusão de curso de jornalismo do UNASP e culminou em um filme reflexivo, tocando vários corações para a mensagem bíblica. Este encontro de comunicação e evangelismo digital, realizado na Ásia, traz consigo um grande significado, gente, já que a Ásia é uma região desafiadora para a pregação do evangelho. Em sua grande maioria budista, a população ela possui crenças totalmente distorcidas sobre o amor de Deus e salvação. E no Sudeste Asiático, a igreja mantém um centro de evangelismo digital com 42 missionários, entre 20 e 25 anos, vindo de 20 países diferentes, que ensinam sobre Jesus através da internet. Olha que legal. Então, oremos pelos líderes da Igreja Mundial, evangelistas e principalmente os missionários que estão ali, ó, na linha de frente dessa batalha que vai finalizar na volta do nosso Senhor Jesus. Que bonito, né, Darcy? Com certeza, lindo demais. É, o GAME vem para abençoar e para trazer novas estratégias que vai chegar aqui na TV. São as ferramentas que nós usamos para levar o evangelho adiante. É, né? E a internet está aí para nos ajudar. Né? Com certeza. Vamos lá então, gente, porque saindo da comunicação, vamos para a saúde e serviço social, agora lá no Oriente Médio. Essa notícia envolve brasileiros da região de São Paulo, mas a missão foi além das nossas fronteiras. A Associação dos Médicos Adventistas, a AMA, partiu em missão recentemente para realizar atendimentos médicos, odontológicos na área de fisioterapia, numa região próxima a Beirute, lá no Líbano. O projeto de nome AMA no Líbano, que você está vendo as fotos aí, olha, envolveu 11 voluntários, entre médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros e outros profissionais.
Os médicos missionários tiveram o apoio do projeto Winners, que já tem um projeto fixo ali na região e ajuda crianças sírias e libanesas a se desenvolverem, né, na parte física, emocional e intelectualmente também, com aulas gratuitas de futebol, costura, informática e também idiomas. O Líbano tem uma população de aproximadamente 5,5 milhões, dos quais 1,1 milhão são sírios que buscam refúgio para tentar sobreviver no país, longe da guerra civil, que começou lá em 2011 e, infelizmente, ainda está em andamento. Mas, olha, uma equipe de 11 médicos da AMA realizaram 1.150 atendimentos durante 14 dias no Líbano, além de um investimento de mais de R$20 mil na compra de medicamentos para distribuição gratuita para aqueles que passavam ali pelas consultas e tinham a necessidade de tratamento farmacêutico. Os próprios médicos, né, desembolsaram esse valor para cumprir essa missão. O Dr. Fabiano Luz, que inclusive é o presidente da AMA, participou de muitas atividades dessa natureza no Brasil e no mundo, mas conta que o projeto no Líbano foi muito especial. Ele diz, né, abre aspas, lá podemos ajudar refugiados de guerra, pessoas sem moradia fixa, sem nenhum apoio e que estão passando por muito sofrimento. Poder reservar um tempo para servir aos outros fez ele sentir, né, parte do trabalho que Jesus fez quando esteve aqui nessa terra. Então, essa é a nossa missão. Você pode ser um missionário do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. A gente cumpre a nossa missão aqui e você cumpre em casa também, né? É verdade, com certeza. Obrigada, Soane. Obrigado, Dácio. Feliz sábado para você e a gente se vê numa próxima, então. Fica com Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom, e ainda sobre notícias internacionais, amanhã às 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília, tem o programa ANN, também com boas notícias, só que internacionais. E o pastor Williams Costa Júnior vem toda sexta aqui só para trazer as novidades do programa de amanhã para a gente. Vamos ver? Olá, pastor! Olá, Darcy, queridos amigos e amigas do Revista Novo Tempo. Hoje nós estamos no Centro de Convenções de Chiang Mai, na Tailândia. É aqui que vai acontecer a conferência anual do GAIN. É aqui que a gente discute como utilizar redes sociais e como utilizar sites e todos os recursos tecnológicos necessários para proclamar a mensagem de salvação. E é daqui que nós vamos compartilhar as notícias dessa semana. Viagem missionária impacta comunidades do interior do Brasil através de ações sociais. Hope Channel promove mensagem de esperança e salvação através de programas na região transeuropeia. Evangelista adventista porto-riquenha leva a esperança para a Ucrânia em projeto bíblico. Líderes adventistas viajam pelo México e Cuba para intensificar esforços missionários. Para saber mais detalhes dessas e outras ações da Igreja Adventista ao redor do mundo, acompanhe o nosso programa semanal completo todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Deus te abençoe também, pastor. Um abraço. Com o objetivo de oferecer conteúdo informativo sobre saúde e qualidade de vida, o Hospital Adventista de Manaus promoveu a 2ª edição do evento online gratuito, a Jornada Viva Mais. Foram mais de 30 profissionais da saúde, mais de 6 horas simultâneas de conteúdo, mais de 12 horas ao vivo, mais de 12 mil inscritos. Assim foi a Jornada Viva Mais na sua 2ª edição. É impressionante como mais de 12 mil inscritos mostra realmente que a população está buscando esse assunto saúde. E o Hospital Adventista de Manaus vem trazendo a Jornada Viva Mais para suprir essa necessidade e ao mesmo tempo com conteúdo de qualidade, com profissionais renomados e, enfim, colocar isso para a sociedade. É sobre educar, compartilhar conhecimento e inspirar nossa comunidade a viver de maneira mais saudável e plena. Durante os 2 dias, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a entrevistas com profissionais qualificados que compartilharam seus conhecimentos em assuntos como saúde física, mental, espiritual, emocional, social e ambiental.
A jornada foi um evento extraordinário, pois nós, como especialistas, além de passarmos o nosso conhecimento e conteúdo, pudemos discutir com outros especialistas e recebermos dicas de outras áreas, formando assim um apoio multidisciplinar em prol do paciente. Eu acho que realmente a gente está cumprindo mais uma função de ser um cuidador de saúde, que é essa função de também informar. E foi muito gratificante ver muitas pessoas de dentro e de fora do país buscando esse conhecimento, buscando essa conscientização de saúde. Privilégio ter participado dessa jornada de saúde com o Hospital de Manaus e aprender tanta coisa interessante para a nossa boa saúde. Eu espero que você tenha sido abençoado pela jornada, como também eu fui, e que nós continuemos cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e dessa forma honremos ao nome do nosso Deus. Foram semanas de planejamento, testes técnicos e coordenação com os palestrantes para garantir uma experiência rica e educativa para os participantes. Foram 12 horas de intensa atividade, de intenso aprendizado. Esse é um evento que já entrou no calendário do hospital e hoje nós temos milhares de pessoas que foram atendidas nas suas necessidades. O nosso objetivo é incentivar as pessoas a cuidarem melhor da sua saúde. É verdade. Além de cuidarmos da nossa saúde física e mental, é importante também cuidarmos do ambiente em que vivemos. Você já parou para pensar na responsabilidade que nós temos enquanto cristãos de cuidar do que Deus nos deixou? A Bíblia tem lições super importantes sobre esse assunto e sempre é tempo de refletir. E é o que nós vamos fazer agora com a próxima reportagem. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Porém, com o passar do tempo, o que vemos é muito mais do que um consumo equilibrado. Na realidade, exploramos mais do que desfrutamos. Desde que o homem surge na Terra, alguns milhares de anos atrás, a relação dele com a natureza tem se modificado. Então, antes, primeiro porque éramos poucos, então eventuais impactos que tínhamos sobre a natureza eram quase que imperceptíveis, mas era uma relação mais de coletar os alimentos, mais para sobrevivência. Hoje, praticamos um consumismo desenfreado e com maior exploração de recursos. Com o crescimento da população humana, a gente tem explorado cada vez mais a natureza, nós precisamos cada vez mais de energia, muitas vezes energia fóssil, que causa uma série de impactos ambientais para manter a população. Energia fóssil é aquela gerada a partir de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Esse tipo de combustível é o mais utilizado para funcionamento de máquinas e veículos, além de aquecimentos de casas e geração de eletricidade. Então nós temos aumentado os nossos gastos de material e de energia à custa de exploração da natureza. Mas em que momento termina o consumo e começa a exploração com fins lucrativos, sem consciência ambiental? É que muitas vezes o consumo, a gente tem que falar o consumo individual, ok, é aquele que eu faço porque eu preciso me alimentar, sobreviver, E tem a exploração no sentido principalmente de grandes produtores, que visam muito mais o lucro pessoal do que produzir alimento para melhorar a situação da fome no mundo. É isso que eu acho bem complicado, Porque a gente aumentou a produção de alimentos grandemente no mundo, mas a gente não resolveu o problema da fome no mundo. O que o cristão tem a ver com tudo isso? Qual a minha responsabilidade diante da mensagem bíblica que possuo? Voltando ao verso inicial desta reportagem, vemos a ordem de Deus para o homem após apresentar o local que ele iria morar. Então Deus cria o homem no meio da natureza e fala para ele, olha, cuide da natureza, regue essa planta, cuide dela. Então isso tem uma mensagem. Essa mensagem é, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. A natureza, ela simplesmente
Isso tá do nome, né? Está no gene dela. A natureza dela é servir, é dar frutos que ela não come, que ela entrega para o ser humano para serem comidos. Agora, o ser humano ele tem o livre-arbítrio de escolher se ele vai usar isso para si mesmo ou vai se colocar no papel de servo. E aí, curiosamente, o pecado surge justamente quando o homem usa a natureza para que ele seja o centro do mundo. A relação do homem para com o ambiente, a princípio, era uma posição de domínio e manutenção, mas talvez também deva ser de dependência. A gente pode dizer que o ser humano depende 100% da natureza. Não apenas por causa da forma como a natureza nos sustenta, nos fornecendo a nossa alimentação, mas também para o nosso bem-estar. Existem diversas pesquisas que têm estudado, por exemplo, o impacto que tem para a saúde emocional das pessoas estarem em contato com o verde, estarem em contato com o ar puro. Tem mostrado que pessoas que têm pelo menos um contato mínimo que seja durante todos os dias têm diminuído os índices de depressão, ansiedade. Então, a gente vê claramente que o ser humano, né, um indivíduo que está presente nos ecossistemas, no ambiente natural, ele depende de diversas maneiras diferentes, assim também como nós estamos dentro das relações com os outros seres vivos, né? Então, a nossa presença ela pode impactar para o bem ou ela pode impactar para o mal. O consumismo é exatamente o que gera esse impacto negativo. Prova disso é o relatório divulgado pela Global Footprint Network, uma instituição internacional de apoio à causa ecológica. Segundo o documento divulgado em 2023, o Dia da Sobrecarga da Terra aconteceu em 2 de agosto do mesmo ano. Isso significa que a população tem consumido de maneira tão exagerada que apenas um planeta com todos os seus recursos naturais renováveis não está sendo suficiente para suprir as necessidades de consumo imposta pelos padrões atuais da sociedade. Então, toda vez que a gente consome as coisas, todo ano troca o celular, todos os momentos você está procurando uma roupa nova para comprar, para usar. Quando a gente vai ao mercado, a gente compra as coisas e tem muita embalagem, a gente produz muito lixo e a gente precisa lembrar que essas coisas, para chegarem até nós, elas precisam passar por um processo produtivo que vai explorar os recursos, né? E não só, por exemplo, madeira ou água, mas aí a gente entra na questão dos derivados do petróleo, e aí tem plástico, tem várias coisas. Então, quando a gente para pensar no nosso impacto no meio ambiente, infelizmente, a nossa situação atual mostra que o ser humano não tem se preocupado nem um pouco com o equilíbrio que é importante que exista nos ecossistemas. Você é daquelas pessoas que gosta de estar em meio à natureza, vendo as diversas cores que existem nela, ouvindo o som dos passarinhos, pisando seus pés no solo, mas também já refletiu o quanto a disponibilidade desses recursos naturais tem a ver com você, com seus hábitos de consumo e na maneira como você se comporta nesse mundo? Principalmente para nós que somos cristãos. Tudo que Deus colocou aqui para a gente tem um propósito de nos servir, mas o quanto nós devolvemos esse serviço para que tudo isso esteja disponível para nós. Às vezes a gente é tentado a crer que o meio ambiente é o quê? O meio ambiente é a Amazônia, o meio ambiente é a Mata Atlântica. Não, olha ao seu redor. Onde você está é o seu meio ambiente. E nós, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de tornar esse lugar onde nós estamos um pouquinho melhor. Antes das atitudes de cuidado e preservação, vem a conscientização. Sem a mínima sensibilidade, não haverá transformação. A diferença de um pequeno consumidor, eu como um indivíduo, e dos grandes produtores, é que os dois níveis causam impactos no ambiente. Podem poluir o ambiente. Agora, a questão é que o indivíduo, com certeza, polui muito menos do que uma grande empresa, uma grande indústria. Agora,
A grande indústria, ela existe porque tem quem consome os produtos que ela está fazendo ali, né? Tem uma demanda. Agora, muitas vezes, a gente precisa pensar agora individualmente de novo na minha demanda. Eu preciso de quanto? Será que eu consigo viver com menos? Será que a certeza de que Jesus vai voltar quer dizer que não precisamos manter em ordem a sua criação? O ser humano é movido a essa saudade do Éden. Voltar para aquele lugar que Deus tinha colocado a gente. Então, Deus quer resgatar isso na gente, essa saudade do Éden. O inimigo quer tentar a gente a crer que nós precisamos de prédios, de fábricas. Mas ali no fundo existe o sussurro do Espírito Santo. Volte para o Éden. Você vai me encontrar lá. Hora da sua participação por aqui. Qual a sua boa notícia? Conta pra gente, é só enviar a sua mensagem em texto, com aquela foto linda também, ou em vídeo para o nosso WhatsApp. Nosso número 12981352908. Ó, tá aqui na tela, é só você colocar aí no seu celular e mandar para cá a sua boa notícia, que a gente está aqui de segunda a sexta, né? Solta aí. Cauê Martinelli, de Jacareí, São Paulo. Feliz sábado, gente. Estou muito feliz em ver o Revista aqui em casa com as boas notícias de sempre. Que Deus abençoe toda a equipe. Um beijo para você, Cauê. Muito legal ver daí, né? O Cauê era nosso diretor aqui e agora está curtindo umas férias aí. Deus te abençoe muito, tá? Tudo de bom. Tem mais? Marta, de Capão Bonito, São Paulo. Olá, Darcy. O que eu mais gosto no sábado é descansar o corpo e a mente. A semana é puxada e cansativa e o sábado é um dia de paz e sossego, além de uma melhor comunhão com Deus. Concordo plenamente com você, Marta. Um beijo para você. Deus te abençoe. A seguir tem o segundo episódio da Missão Piauí. Você vai conhecer as atividades desenvolvidas ao longo de 10 dias de serviço voluntário adventista no sertão do Brasil. E os detalhes do aniversário da gravadora Novo Tempo. As comemorações renderam um musical e um documentário que serão lançados ainda este ano. Eu volto já! Raimundo e sua esposa Cleiane são empreendedores, mas em vez de viverem confortavelmente apenas usufruindo do lucro dos negócios, decidiram usar conhecimento e recursos para apoiar dependentes químicos em recuperação. O tratamento envolve terapia ocupacional e profissionalização, capacitando os acolhidos nas áreas de padaria, pré-moldados, metalúrgica e horta. Quem passa pela comunidade terapêutica Lar de Esperança sai pronto para reconstruir a vida e aprende mais sobre Jesus. Vamos conhecer mais detalhes desse lindo projeto no Fé em Ação desta semana com a Bárbara Luz. Olá, Bárbara, boa noite. Oi, Darcy, boa noite para você e para todos que acompanham o Revista. E é sempre muito bom vir aqui para contar para vocês o que temos de novidade no Fé em Ação. E nesta semana vamos viajar juntos para o Maranhão e mostrar a comunidade terapêutica Lar de Esperança, um lugar que recupera dependentes químicos. Sérgio vai conversar com o Raimundo e com a Cleiane, que vão falar sobre como a terapia ocupacional e a profissionalização são boas ferramentas na recuperação dos internos. Ensinamos eles a trabalhar com pré-moldados, fazendo tijolo, blocos. Também a gente tem a metalúrgica, ensina a área de fazer portão, grade, janela. Nós temos também a panificação, que é a padaria. E nós temos também a horta, que eu sou formado, sou técnico agrícola. Eu ensino eles também como plantar, criar e viver também da vida do campo também. André Aurel vem com as novidades da fé. Sábado, às 9h30 da noite, você já sabe, a gente se encontra no Fé em Ação. Na sexta passada, aqui no Revista, exibimos o primeiro episódio da série Missão Piauí. Conhecemos as histórias de voluntários de todas as idades, que saíram de seus estados do Nordeste rumo ao sertão do Brasil para 10 dias de missão. No episódio de hoje, vamos conhecer as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço Voluntário Adventista na região da Serra da Capivara ao longo dessas férias. São Raimundo Nonato, a cidade pacata no Alto Sertão do Brasil, foi o destino escolhido pelos nossos missionários. E a primeira parte dessa missão foi conseguir chegar até aqui. A nossa viagem foi um pouquinho longa porque ela veio passando pelo interior, né, pai? Isso ficou mais extensa por isso. E durou, eu acho, quantas horas?
22 horas. Uns de mais longe, outros um pouco mais de perto. Todos com o mesmo propósito: serviço. Com camisetas brancas e balões coloridos, caminharam e conscientizaram a população sobre a importância da inclusão de crianças com transtorno do espectro autista. Precisamos muito dessa ajuda da sociedade. E vocês, como sociedade, que a igreja é uma sociedade, estão fazendo a parte brilhantemente, porque o que a gente mais queria é que mais pessoas como vocês fizessem esse ato de doação, de amor. Pequenos voluntários ajudam a separar mais de 5 toneladas de alimentos, que nesse trabalho incansável de formiguinha, acabou se transformando em mais de 350 cestas básicas para ajudar quem mais precisa. Nas ruas, um grande movimento de obras 100% voluntárias. Ao longo dos 10 dias de missão, foram 11 residências e estabelecimentos comerciais revitalizados. Além do Portal das Onças, a entrada oficial da cidade. Então ali a gente pegou a tinta e começamos ali a pintar a entrada, os muros ali, as paredes. E foi um momento de alegria, porque nós estávamos restaurando a entrada dessa cidade que nos recebeu tão bem, a cidade de São Raimundo Nonato. Nas escolas, atividades para as crianças e adolescentes. Oportunidade de promover a brincadeira através da Ludicidade. O que eu mais gostei foi as atividades, aquelas bem legais que a gente teve que trabalhar em equipe, aquelas que a gente teve que se ajudar, tipo, principalmente aquela da tábua. A gente, esquerda, esquerda, muito legal, foi massa, mas as meninas se ajudando de qualquer maneira, caiu, vai lá, levanta, ajuda, muito divertido. Acredito que com essas atividades vamos abrir os olhos das crianças e também dos pais, né, com o testemunho deles em casa, a respeito de praticar o exercício físico, conhecer um pouco mais da palavra de Deus e também a trabalho em equipe, trazendo também a questão da amizade, né? Feiras de bem-estar social acontecendo simultaneamente em diferentes bairros da cidade. Espaço para os voluntários exercerem suas habilidades de sempre, mas de uma forma totalmente diferente. Muitas pessoas que eu atendi na primeira feira em Santa Luzia, muitas delas não estavam precisando de nenhuma medicação, nenhuma. Mas muitas delas eu precisei ouvir e dar uma coisa muito maior do que remédio. Uma palavra de esperança, um Jesus para elas confiarem e acreditarem. Muito mais que um trabalho de férias. Nesses 10 dias, a Missão Piauí tem transformado vidas. É um gesto maravilhoso você ter a oportunidade de ver jovens de diversos estados brasileiros que renunciam às suas férias, que saem do seu trabalho, se licenciam do trabalho para vir demonstrar um carinho tão grande, algo que eu não estou conseguindo externar. Isso é o que mais conta. Sair de casa, viajar 600, 800 quilômetros e dedicar 10 dias de missão intensa no árido sertão do Brasil é um desafio que esses voluntários já contavam. O que eles não sabiam é que nem sempre é preciso ir tão longe. Depois de estarem aqui, esses missionários agora têm uma certeza. Muitas vezes, a missão está mais perto do que se imagina. O que significa pregar para a minha vida é falar sobre Jesus, cuidar das pessoas, amar todos e também convidar pessoas para ir para a igreja para elas conhecerem Jesus. Porque eu vou embora daqui, não sei se eu vou voltar a encontrá-las, mas eu espero ter deixado para elas o maior tesouro que elas podem ter, é que Deus está olhando por elas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos fala que nós temos que pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Eu não pretendo parar enquanto eu for vivo, tá certo? Onde tiver uma missão que eu posso ir e que ela me acompanhar, nós iremos juntos. Que lindo esse movimento de voluntariado realizado pela Missão Piauí, não é mesmo? E na semana que vem tem o último episódio dessa série mostrando o resultado desse trabalho para quem recebeu e para quem doou. Gente, a gravadora Novo Tempo completa 30 anos este ano. E em comemoração, aconteceu agora em julho a gravação de um musical com a presença de 75 cantores da gravadora e um documentário contando detalhes do início desse lindo ministério musical. Veja como foi.
A gravadora Novo Tempo completa 30 anos de existência em 2024 e no mês de julho aconteceu um encontro de cantores para comemorar. Cerca de 75 cantores do casting da gravadora estiveram reunidos aqui na sede da Rede Novo Tempo de 8 a 11 de julho. Cantores vindos de diversas partes do Brasil e até de fora do país estiveram presentes. Ao longo de toda a semana, houve palestras, capacitações, muita troca de experiência, momentos de descontração entre os cantores e diversos ensaios das músicas a serem tocadas na gravação do musical que aconteceu na última noite do encontro. Está sendo diferente do que eu imaginava. A gente chegou aqui com a expectativa de ser palestras, workshops, algo acho que bem mais burocrático, mas a gente já sente esse calor humano, esse primeiro momento que a gente pôde estar junto. A gente reuniu pessoas que estavam com saudade e também foi um momento de celebrar, de relembrar a história da gravadora e celebrar tudo que a gente já conquistou até agora. E está sendo muito bom e eu tenho expectativa agora enorme para esse evento. Eu sei que vai ser muito emocionante, então eu estou ansiosa para tudo que a gente vai viver. Então, a gente chegou desde ontem e para a gente tem sido uma bênção reencontrar e conhecer. Porque às vezes a gente vê os ministérios pelas redes sociais, né? Mas a gente não conhece pessoalmente. E o encontro está dando essa oportunidade de a gente conhecer, interagir com os ministérios importantes que estão aqui, que a gente está revendo. Está muito gostoso, a expectativa é melhorar ainda, né? A gente ter mais convivência, a gente curtir mais uma outra. Pela graça que morreu em meu lugar. Em um dos cultos pela manhã, Isaías Bueno, diretor da gravadora, fez uma mensagem baseada no compromisso e no relacionamento com Deus que todos os ministros da música precisam ter. Assim, ele convidou a todos para reafirmarem o compromisso de pautarem o seu ministério musical na Bíblia, a Palavra de Deus. A gravadora está completando 30 anos esse ano e quando a gente fala de música, a gente sabe que envolve preferências, envolve tradições, culturas e como conciliar tudo isso. Só tem uma maneira, porque o princípio ele é único e ele é eterno. Então nós convidamos o cantor a se comprometer com a Bíblia. Se nós nos comprometermos com a Bíblia, a Palavra de Deus, eu tenho certeza que todas as produções da gravadora levarão ao objetivo que é falar de Deus. O cenário do musical foi desenhado pensado em dar um clima de casa, cheio de sofás, para que todos se sentissem à vontade para louvar juntos. A ideia foi que cada artista valorizasse o outro ao cantarem juntos. E foi exatamente isso o que aconteceu. O clima de amizade e companheirismo tomou conta e pelos corredores deu para vê-los gravando vídeos juntos e criando conteúdo para as redes sociais, mostrando essa unidade em Cristo. Além do musical com 25 canções, foi feito também um documentário que vai contar mais a parte histórica do início da gravadora, mas também com músicas que marcaram épocas. Os dois produtos devem ser lançados no segundo semestre de 2024. Lindo, né? E neste clima de comemorações, a gravadora Novo Tempo também lançou o álbum e o filme completo do Adoradores 5, dirigido por Tuil Costa e com direção musical do pastor Sullivan Dutra. Inclusive, você pode acessá-los no YouTube da gravadora, viu? Tá tudo completinho por lá. E para falar um pouco sobre esse grande lançamento, estão comigo aqui o Isaías Bueno, gerente da gravadora Novo Tempo, e o Pedro Caron, que é coordenador da gravadora. Boa noite, Isaías. Boa noite, Pedro. Bem-vindos. Boa noite. Muito bom estar aqui com você. Pra gente também, viu? Um prazer. Gente, eu quero começar pela inspiração desse projeto de adoração, que antes de ser musical tem que ser espiritual. Como foi esse processo?
Você sabe, Darcy, que a 5ª edição estava sendo aguardada há muito tempo. Ela teve um atraso em função da pandemia, mas a nação estava clamando assim, quando que sai o Adoradores 5? E nós queríamos fazer algo diferente. Os outros 4 adoradores, você lembra que foi sempre num estúdio, aquele modelo da adoração. Mas nesse, em meio a tantos brainstorm, né, Pedro, surgiu uma ideia de fazer algo realmente inovador, né? Sim. A gente, dessa vez, diferente dos outros, gravamos em 5 locações, né? Sim. Então, a gente gravou numa montanha, a gente gravou numa igreja grande, numa igreja pequena, a gente gravou num formato pequeno grupo lá nos Estados Unidos. E eu quero falar sobre tudo isso, mas eu quero saber como foi o processo teológico por trás, porque é uma coisa espiritual, né? E esse projeto do Adoradores, nessa edição, ele vem de uma forma mais didática. O Sullivan, ele escreveu 20 páginas sobre adoração, sobre o conceito de adoração, e a gente queria, em forma de filme dessa vez, conseguir mostrar para as pessoas que elas podem adorar de todos os locais. Então, nessa edição, a gente tinha pensado em 4 locações. E aí, como era Adoradores 5, a gente falou assim, então por que a gente não faz 5 locações? Então, a gente pegou e foi para 5 locais e a gente queria, nesse projeto, deixar mais claro a didática da adoração, que você pode adorar de todos os lugares, né? Sim. Agora, e mais uma vez, a Adoradores lança aí um álbum congregacional. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o congregacional, né? E qual o propósito dessas músicas congregacionais. A gente tem a história de que nas outras edições, a congregação, as igrejas, elas adotaram como objeto de louvor nos cultos. E a nossa intenção com a 5ª edição era essa. O Adoradores 5 faz sentido se a gente ter a participação da igreja adorando. Então, o congregacional tem esse objetivo, das pessoas se envolverem na adoração, das músicas serem cantadas em todos os cultos. E a gente está feliz porque está percebendo que isso está acontecendo. As igrejas estão cantando em todo o Brasil, está fazendo parte da adoração. Bom, vocês falaram dessas 5 locações, 5 locais diferentes, né? Como foi a escolha desses locais? A escolha teve muito a ver também, porque nós temos cantores em diversas regiões do país, né? Então, a gente conseguir fazer com que cada um pudesse participar próximo também da onde eles vivem, né? E o Brasil, a gente costuma falar que tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, a gente queria mostrar que, tipo, temos uma montanha no Brasil, nós temos praia no Brasil, nós temos igrejas grandes no Brasil, cidades pequenas com igrejas pequenas. Pequenos grupos. Pequenos grupos, para que as pessoas se sentissem dentro mesmo. Então, a gente pegou diversas classes sociais também, para que a pessoa pudesse, tipo assim, eu sou um adorador, eu posso adorar da onde eu estou. Nas circunstâncias em que eu estou. Nas circunstâncias que eu estou. E isso demonstra no filme. Pela primeira vez, o Adoradores, ele é um filme /musical /documentário. Então, ele tenta abranger de todas as formas. Então, a gente foi fazendo todos esses ajustes e também com as agendas. Diferente do primeiro Adoradores e do 1, 2, 3 e 4, a gente fecha a agenda deles para 3 dias ficarem com a gente, 4 dias no máximo, e a gente começa ali, grava tudo de uma vez e pronto. Dessa vez, a gente gravou durante 15, 16 dias, rodando sem parar, gravando. Então, você fazer a logística de tudo isso, de a agenda de todo mundo, os que vão para cada local, prender a agenda deles para eles poderem ir, reserva de todas as coisas. Então, é uma logística muito grande para conseguir fazer isso, mas o resultado foi muito grande porque todas as pessoas estão se identificando com alguma das histórias contadas no Adoradores. Eu imagino. Olha, como você está falando aí de uma logística, porque assim, gente, esse projeto ele reúne o time completo da gravadora Novo Tempo, incluindo mais de 70 cantores, além da participação de diversos corais e em 5 lugares diferentes, como a gente falou aqui. Eu queria que vocês falassem para a gente quais foram os maiores desafios, né? Você falou um pouquinho aqui da logística toda, mas com certeza vocês têm histórias aí dentro disso aí. Porque quando a gente sai do ambiente controlado de um estúdio, você precisa do tempo, depende de tudo. A gente tem um dos locais ali na praia. E se chovesse, uma tempestade, né? Tem até um vídeo da praia, que a gente até postou na nossa rede social, que a gente pegou, tava um sol normal, de repente chuva. E aí a gente, tipo assim, o que a gente vai fazer? Recolhe todos os equipamentos correndo, pega e daí... Então, isso do um local controlado, né, um estúdio controlado, é muito mais prático, a gente consegue arrumar a luz, tal coisa. Nos locais externos, por exemplo, na montanha... A montanha foi complicado porque o acesso choveu, era um acesso difícil, o pessoal teve que ficar lá mais do que o previsto, né? Então, na montanha, a gente foi, nós ficávamos num hotel,
ali no pé da montanha. E aí a gente não conseguiu voltar um dia. Nós tivemos que ir na montanha, que cabiam 7 pessoas, 7 camas, nós ficamos 30 pessoas lá dentro. É assim que a gente fica mais crente ainda, né? Mais cristão ainda. Que legal, gente. Olha, eu espero que esse projeto venha abençoar muitas vidas, como tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, a vida de tantas pessoas que eu conheço. E assim, obrigada por vocês toparem fazer um projeto tão grandioso, e a gente sabe que é para o nosso Senhor. Amém. Tudo de bom para vocês, viu? Joia, amém. É isso, e você fica agora com um trecho da música Santo Espírito, do Adoradores 5. Você pode ver a música completa no YouTube da gravadora Novo Tempo, tá bom? Eu te vejo na segunda novamente às 7 da noite em ponto. Até lá, fica com Deus. Este lugar vive em nós, Santo Espírito. Enche este lugar, enche este lugar.